Salve, salve galera! Eu sou o professor Vinícius. Hoje venho falar sobre o processo comunicativo, certo? Quando pensamos em processo de comunicação, a gente tem que imaginar que existem vários agentes que participam de um processo de comunicação. Afinal, você não fala com a parede, não é verdade? Você fala para alguém, utiliza uma língua, um código e tudo mais. Existem vários fatores que compõem o processo comunicativo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, o processo comunicativo deve haver entre um emissor, quem fala, e entre um receptor, aquele que recebe. Ele recebe o quê? Uma mensagem. Essa mensagem ela é enviada através de um código, no caso a língua portuguesa. Já até falei sobre isso em vídeo anterior, mas vale a pena dar uma reforçada, né? Então você tem o emissor, você aí do outro lado da telinha, você é o receptor, ou seja, você vai decodificar essa mensagem que eu estou querendo passar. Bom, tendo isso em vista, a gente vai analisar as relações entre o falante, o código e o interlocutor. Por quê, Vini? Vamos pensar. Quando eu sou falante, então se eu estou tentando transmitir uma mensagem, eu tenho um contexto situacional, ou seja, esse contexto em que eu estou inserido neste exato momento em que eu transfiro essa mensagem, em que eu emito essa mensagem, e a minha intenção, que eu vou chamar de intencionalidade do falante. Bom, eu tenho um código. Neste caso, eu estou enviando um código em língua portuguesa. Esta mensagem que fala sobre o processo comunicativo, utilizando para tanto um canal. Neste caso, o YouTube é o nosso canal, a internet é o nosso canal. Já você do seu lado, você interlocutor, ou seja, quem está me assistindo, deve ter, enfim, em mente que este interlocutor, você, deve ter uma competência comunicativa, ou seja, você tem que saber o mínimo sobre o que eu estou falando. Você deve ter um repertório, certo? Cultural, que te permita decodificar a minha mensagem, ou seja, o que eu estou te enviando agora, essa informação. Você também tem que considerar a ideologia e a cultura do meu interlocutor. Vou dar um exemplo. Imagine que você fosse um japonês e só falasse Nihongo. Ora, eu, como falante, provavelmente não conseguiria enviar a minha mensagem a vocês aí do outro lado. Por quê? Porque o código não é o mesmo, a ideologia é a cultura do meu interlocutor, ou seja, você aí do outro lado da telinha, também não permite, a ideologia e a cultura não permitem que você decodifique essa mensagem. Além disso, tem um aspecto psicológico. Eu vou virar aqui a telinha para vocês na frente do meu computador para que vocês possam ver melhor. Isso. Veja bem esse mapa mental. Conseguiram ver? Bom, tire um print aí. Aí. Bom, desculpe, viu, galera, esse modo meio prosaico aí e de certa forma bem simplório de produzir meus textos. É que eu não conto com ninguém para poder fazer a edição dos meus vídeos e eu também não domino a ferramenta, tá? Bom, dito isto, vamos adiante. Porque o que importa é o conteúdo. Eu vou começar então falando um pouquinho da competência comunicativa. Se você viu, a competência comunicativa é uma habilidade do falante, ou seja, de quem produz a mensagem, tá certo? Essa competência comunicativa, então, é a habilidade, presta atenção, é a habilidade do indivíduo em lidar com a linguagem, formular enunciados, ou seja, construir sentido para que o meu interlocutor consiga entender minha mensagem. Tá certo? Então essa competência comunicativa nada mais é que a minha habilidade de produzir texto. Seja ele oralmente ou escrito, enfim, estamos falando aqui do ponto de vista da oralidade. Então, produzir enunciados, produzir ideias e mensagens, tá certo? Vamos lá. Imagine uma conversa entre você e um falante de mandarim, um chinês. Bom, bem aqui. Você conseguiria se comunicar? É bem provável que não, não é verdade? Por quê? Porque eu não teria, ou no caso,
meu interlocutor não teria essa competência comunicativa. E eu também não tenho competência comunicativa para me expressar em mandarim, o idioma do chinês. Então, é mais ou menos esta a ideia. Depois falamos um pouquinho sobre ideologia e cultura. Ideologia e cultura já faz parte do lado do interlocutor, ou seja, de quem me ouve, de quem está recebendo a mensagem. Nesta nossa relação, neste nosso processo comunicativo, o meu interlocutor é você, que está aí do outro lado da telinha, tudo bem? Então, quando falamos em ideologia e cultura, estamos falando da visão de mundo dos participantes desse processo, ou seja, qual é a sua visão de mundo? Né? Tem a ver com as suas crenças, com as suas representações, as avaliações que você tem do mundo e da vida. Ou seja, ideologia e cultura nada mais são que o seu modo de ver o mundo, tá certo? E estes elementos, a ideologia e a cultura, eles estão... elas, né? A ideologia e a cultura, elas estão presentes na formulação da sua leitura de texto. Poxa, vem aqui. Imagine uma conversa entre você e uma criança indígena, por exemplo, que nunca viu uma cidade grande. Vem aqui. Vocês teriam visões de mundo diferentes, não é verdade? Portanto, teriam ideologias e culturas totalmente distintas. Logo, a comunicação entre vocês seria um pouco ruidosa, tá certo? Não seria uma comunicação, um processo comunicativo claro, assertivo e objetivo. Deu para entender? Joia! Vou ao próximo aspecto. Neste caso é o aspecto psicológico, que também faz parte de quem? Da capacidade do interlocutor. Vamos entender isso aqui um pouquinho? Vem comigo. Bom, quando eu falo aspecto psicológico, vem aqui. Você do seu lado, do outro lado da telinha, você está de mau humor ou você está bem-humorado? Bom, com essa pandemia, estando em casa, os pais reclamando do quarto sujo, a mãe reclamando da louça, com razão. Aliás, todos vocês aí devem ajudar as mães e os pais nesse momento difícil. Mas esse aspecto psicológico tem a ver com o humor de quem recebe a mensagem, o estado de espírito desses participantes desse processo comunicativo. Tanto o meu estado de espírito quanto o seu. Tudo bem? Então, tem a ver com aspectos da sensibilidade, como você está se sentindo hoje, da personalidade de cada um. Perceba, eu sou uma pessoa que sou muito hiperativa, eu adoro falar e às vezes também sou mal-humorado. Os meus alunos me conhecem e sabem que de vez em quando eu dou um grito. Ei! Tá ouvindo aí? Tem hora que eu dou aquela risada do Coringa para dar uma abafada. Por quê? Justamente para fazer com que meu interlocutor entenda que eu tenho uma personalidade e eu entendo a vida, tenho o meu aspecto psicológico e às vezes não estou com tanto bom humor assim na hora de transmitir uma mensagem. Mas, na compreensão desta mensagem, é importantíssimo que esse aspecto psicológico seja levado em conta, tanto do lado do interlocutor, ou seja, você aí do outro lado da telinha, quanto do lado de quem formula, de quem, de certa forma, transmite a mensagem, tá certo? Então, assim, tanto do lado do falante, né, na verdade. Então, vem aqui. Imagine, olha aqui esse exemplo que legal. Observe quantos sentidos tem a palavra querida. E perceba também a minha linguagem não verbal, tudo bem? Ô, querida, você está furando fila. Minha filha querida, vem ajudar a mamãe. Ô mamãe querida, linda, eu te amo. Perceberam qual a diferença entre essas palavras? A primeira um pouco mais dotada de ironia e a segunda e a terceira um pouco mais pro lado do afeto, não é verdade? Então, este é o aspecto psicológico. Perceba que é o mesmo enunciado, é a mesma palavra, querida, só que dependendo do aspecto psicológico, ou seja, do seu humor, da sua sensibilidade, do seu estado de espírito, você entende a palavra querida com um pouco mais de ironia ou a palavra querida com um pouco mais de afeto, de amor. E vou destacando aqui a intencionalidade. A intencionalidade nada mais é que a intenção por trás do enunciado.
Eu não acabei de utilizar o enunciado. Você furou a fila, querida. Vem aqui, será que realmente a intenção é dizer que essa pessoa que está furando fila, ela é uma querida? Provavelmente não. Eu quero dizer que ela não é querida e que, de certa forma, ela está sendo deselegante. Então, a intencionalidade comunicativa, ela é definida como um objeto que perseguimos quando conversamos com alguém. Então você está toda hora percebendo assim, poxa, mas qual é a intenção dessa pessoa? Ela está sendo verdadeira, ela está sendo irônica, tá certo? Isso tanto quando a gente escreve, tanto quando a gente fala. Bom, se queremos informar alguma coisa, a nossa mensagem terá algumas características. Exatamente, mais uma vez, a ideia da querida. Se queremos convencer alguém, já é uma outra intenção. Perceba, ó, eu estou passando uma informação para você. A minha intenção ela é pontual. Eu quero que você entenda o que eu quero transmitir. Se eu tivesse querendo convencer você sobre alguma coisa, a minha intenção seria outra. Tudo bem? Deu para entender essa ideia de intencionalidade? Dentro do processo comunicativo, este é um aspecto importantíssimo. A intencionalidade de quem fala, quem produz o enunciado. Bom, e faz parte de uma capacidade que o interlocutor deve ter para compreender a mensagem completamente. Porque senão eu digo para você, aham, querida, fala. E você vai entender que eu estou te chamando de querida realmente, quando na verdade eu estou sendo irônico. Por fim, eu separei aqui dois aspectos interessantes. A língua e a fala são duas coisas completamente distintas. O linguista suíço, o Ferdinand Saussure, ele vai dizer que são duas coisas muito diferentes. A língua é como se fosse uma parte social, ou seja, todo o idioma português é a língua. Você fala a língua portuguesa, sua mamãe, seu papai, o seu cachorro não, porque ele fala o cachorrês. Brincadeiras à parte. Todos que moram ou que compartilham da nossa cultura, das nossas crenças, das nossas visões de mundo, aqui dentro deste território chamado Brasil, de certa forma, em geral, devem falar a língua portuguesa. Então, este é o aspecto social do idioma. E o Fernando Saussure vai dizer que isso nós chamamos de língua. O que é a fala, Vini? Bom, a fala é a minha escolha individual. Então, eu não tenho um idioma com milhares, milhões, infinitas palavras. Bom, cada uma das palavras que eu escolho para transmitir a minha mensagem, eu chamo de fala. Eu posso falar, por exemplo, dentro de todo o idioma, eu posso escolher entre olá, como você está, tudo bem? Ou eu posso escolher, e aí, parça, firmão? Bom, perceba que, é claro, uma beirando a formalidade e outra beirando a coloquialidade. Mas as duas formas, as duas variedades fazem parte do nosso idioma. E cabe a mim, falante, escolher quais vocábulos escolher quais vocábulos eu quiser para me comunicar. Portanto, língua, vamos lembrar disso, é o aspecto social, é o idioma como um todo. E a fala é a sua escolha individual acerca desse idioma. Bom, eu espero ter sido claro e objetivo, embora eu fale muito, e espero que você tenha entendido um pouco esse processo confuso, esse processo comunicativo. Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês, se cuidem, fiquem em casa e até mais!